Com alegria eu venho compartilhar com vocês essas técnicas para encorajar você que considera que tenha medo da aquarela. Aqui tem alguns materiais básicos que vocês podem tomar conhecimento, criar, entender melhor sobre os materiais e as possibilidades dessa técnica. Tem também um material que eu tô compartilhando com vocês toda a história, tá bem detalhado cada um dos exercícios e das propostas para você. Nós vamos em 2 episódios aqui apresentar esses exercícios, tá bom? Então, quando a gente fala sobre a aquarela em português de Portugal, é pintar com a água. Então, a aquarela tem essa característica de ser sutil, a aquarela tem essa característica de estar muito conectada com o processo, com experimentação, com liberdade e principalmente essa característica do imprevisível, de resultados que você pode direcionar, você pode prever, mas você não pode afirmar firmemente. Você tem muitas influências sobre o resultado da aquarela, a quantidade de água, a umidade do ar, o tipo de papel, o ambiente que você está, a estação do ano e principalmente o estado emocional de quem está trabalhando com ela. Então, ela é um lugar para realmente você desenvolver o autoconhecimento, desenvolver a força emocional, para você se perceber, para você experimentar momentos de arte terapia, momentos de alteração de consciência. Então, a aquarela tem esse poder de transformar. Você tem vários tipos de materiais. Você tem as aquarelas em pastilha, as aquarelas líquidas e as aquarelas em como esse daqui, por exemplo. Então, com todos esses materiais que consistem basicamente em pigmento compactado, todos esses materiais é possível você obter resultados muito semelhantes, muito próximos, sempre lidando com a água como principal elemento, como principal veículo da tinta, a transparência, ok? E a mistura das cores como principal característica. Então você vem com vários pincéis. Nesses exercícios que eu vou propor para vocês, nós vamos usar pincéis simples. Então, mesmo um pincel escolar como esse Pintori ou os pincéis de pelo de Marta, vai ser possível você desenvolver essas técnicas que eu vou compartilhar com você. Até se você tiver um pincel um pouquinho maior, 2010, que é escolar mesmo, é possível você fazer isso com o pincel redondo. Então, você tem várias técnicas. Você tem a técnica de úmido sobre úmido, úmido sobre seco, seco sobre úmido. Então, você pode ir experimentando e vai visualizando esses diferentes resultados, sempre a partir de um processo mais fluido. Então, o que é recomendado? Que você prepare uma superfície usando fita crepe. Prepare essa superfície com fita crepe. Aqui eu fiz um modelo prendendo os lados aqui. Já foi preparado numa prancheta, tá? Então, qualquer placa, pode ser uma moldura, pode ser até mesmo uma lousa, se você tiver uma placa de papelão, ou prendendo até mesmo na sua própria mesa. É bom porque você evita o abalo do papel. Porém, isso também pode ser usado dentro da sua composição caso você queira manchas muito intensas e totalmente incontroláveis. Então, para você dosar esse resultado, minimamente, você tem essas possibilidades. Umedecer todo o papel, prender esse papel com a fita ou deixar esse papel livre, que aí você vai ter um resultado diferente. O papel que é recomendado, que nós vamos usar, é o papel Canson Aquarela 300 gramas, que você corta ele assim rasgando mesmo, como característica da técnica, e ele tem hot press, cold press e hot press. Então ele tem um lado com mais textura e um lado mais liso, ele tem essas duas possibilidades, tá? Então esse que é o papel recomendado. E quanto às tintas, tinta em pastilha, essa é uma Winsor Newton e essa aqui é uma Giotto em pastilha. Você pode também, caso você não tenha nenhum desses pigmentos, utilizar o lápis aquarela, que você vai ter resultados semelhantes. O lápis aquarela você vai colocar as pontinhas numa tampinha para essa pontinha se transformar em tinta.
Ou essas técnicas que eu vou mostrar de liberação para experimentar e você conhecer, você pode fazer com suco de uva ou café. Suco de uva integral, sem açúcar, minimamente, ou café também sem açúcar, é possível você experimentar e verificar resultados semelhantes. A paleta básica, a forma de preparar as tintas, transformando sempre um potinho, um pequeno recipiente, uma xícara, transformando num espaço para você, num volume razoável de tinta misturada, tá bom? Aí você tem a questão da transparência, e essa questão da transparência, ela é muito própria da aquarela e ela vai fazer com que você tenha várias gradações e misturas. Então, a partir dessa transparência, você vai usar o branco o branco do papel como parte da cor e você vai escurecendo em camadas. Mas isso é só para vocês terem a título de conhecimento. Você pode sobrepor as camadas aguadas e uniformes. Você pode trabalhar com essas misturas diretamente no papel e você pode aplicar as técnicas de pintura sobre seco, de pintura sobre úmido. Você vai misturando. Essas ideias de misturas de sobreposições, esse outro daqui mostra bem o que é a proposta dessa experimentação, dessa liberação, e você verificar as possibilidades igualmente dessas misturas e de técnicas diferentes que você possa treinar, experimentar. E assim, a aquarela tem essa característica de ser uma técnica bem rápida e você pode trabalhar no volume. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui são técnicas para você que você pode fazer na folha de sulfite mesmo, certo? Então, para começar hoje, eu vou sugerir que você use folha de sulfite normal. Para você que nunca usou, você tem algum medo, algum bloqueio, etc., folha de sulfite normal, tá? Eu cortei ela no meio por hábito, tá bom? Você pode fazer na folha grande também. Então, a folha de sulfite normal que você vai usar para este primeiro exercício, esse primeiro momento. Então, você tem os 2 pincéis simples, do tamanho que tem aí disponível para você, pincéis redondos, principalmente. Caso você não tenha nenhum desses pincéis, você pode usar pincel de maquiagem, que geralmente fazem muito bem, tá bom? Esse papel, porque eles também têm uma cerda bem característica e que retém a água e que não machuca a superfície do papel. Aqui eu vou colocar um papel, uma folha de sulfite normal e um pouquinho mais grossinho para vocês perceberem a diferença. Vou prender elas direto na minha mesa. E nesse exercício inicial, você se preocupar com a experimentação, não vai se preocupar com nada além disso, tá bom? Qualquer líquido é possível você aquarelar. Hoje nós vamos usar água, mas você pode também aquarelar com café, suco. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma única forma, tá? Uma única forma, pode ser círculo, pode ser quadrado, pode ser triângulo, pode ser oval, e uma cor que você se sinta bem com essa cor, tá? Eu vou umedecer um pouco aqui, mas é bem pouquinho. Eu quero usar o verde. Então, aí você vai fazer uma única forma e você vai trabalhar com essa forma no espaço inteiro, tá? Aqui é a folha de sulfite e aqui é a folha offset também, mais 180 gramas. Então, essa única forma você vai fazer em círculo. Você vai repetindo essa forma. O ideal é que, se você escolheu essa forma, você continue com ela, tá? O plano de espaço acaba surgindo naturalmente, certo? Porque até mesmo como a gente já fixou essa folha no suporte, já criou de alguma maneira um plano de espaço, mas é bom você sempre concentrar a sua composição na área central, deixar a área de sangria. Caso você sinta necessidade no futuro de completar, você completa, mas também não precisa se preocupar com isso neste momento. E aí você vai fazendo esse círculo. Aqui eu estou usando tons de verde, então para você ver que mesmo com uma folha de sulfite ou uma folha que não seja uma folha própria para aquarela, como que nós vamos usar
nos próximos exercícios, é possível você obter essas nuances, essas gradações, e você que está fazendo a primeira vez vai conseguir já observar esses resultados. Você lembra que a água é o mais importante, então você pode ir aumentando essas transparências, mudando. Alguns momentos você nem volta para o pigmento, você usa só a água, e aí você vai fazendo essa experimentação. O que é interessante aqui? Então eu vou mostrar para vocês inclinado como funciona o porque ela tem uma alturinha. Tô fixando ela para você ter um resultado mais próximo, e algumas pessoas vão se sentindo um pouco inseguras e vão sentindo que a aquarela tá fora de controle. Então aí essa falta total de controle pode gerar insegurança. Então recomendo que até você se acostumar com o caráter dela imprevisível, que você sempre faça essa marcação que vai te ajudar. Que você vai ver como ela vai se comportar. Vou compartilhar com vocês a fonte Brusher. Essa fonte é bem simples para vocês desenharem, e as fontes também elas estão em segundo plano no sentido de excesso de detalhamento, até mesmo a questão de sombreamento ou a questão tridimensional, tá bom? Porque a aquarela tem essa característica de ser emocional. Então as letras e as fontes dentro do brush lettering ou do lettering com aquarela, as letras elas são mais simples e mais fluidas, não sei se você já percebeu isso. Isso é característica do estilo, tá bom? Óbvio que você pode fazer uma construção bem rebuscada, mas a gente vai trabalhar então com a fonte Amatic e a fonte Brusher, fontes muito simples que você vai desenhar. Aqui eu vou mostrar para vocês a partir de uma fonte de uma letra bem simples com gradações. Nossa vivência, nosso projeto de criação se chama Aquarela Sem Medo, então nós vamos vencer o medo com amor. Então eu tô usando aqui a água, ó, e tô usando diferentes gradações de tinta. Posso usar uma quantidade razoável de pigmento, posso voltar enquanto está úmido aqui. E daí que acontece? Nessa técnica aguada, o que eu faço? Eu venho aqui, venho com a água no entorno aqui, ó. Por que eu quero? Sim, eu quero manchar. Então eu venho com a água. E daí eu posso colocar o próprio pigmento aqui nessa área úmida que eu criei. O que é bom na inclinação? Que aí ela já cria uma gradação e ela evita as poças, tá? Uma deformação muito grande. Lembrando, porém, também que ela está presa, tá bom? Eu posso ir afastando e eu posso deixar ela secar. Desse jeito. Se eu quiser reduzir a umidade, é simples. Eu uso um guardanapo, papel mesmo, ou papel higiênico. Eu posso tirar o que eu quiser. Tô mostrando aqui só para vocês verem isso. Então são técnicas para você criar. Depois de um tempo, se você quiser voltar e colocar alguns detalhes, você pode, depois que estiver um pouquinho mais seco. Mas a ideia é que ela possa fazer isso sim.
E geralmente não muitas palavras numa composição, geralmente o nome de uma pessoa, o nome de uma criança, o nome de uma mulher, o nome de uma marca e sempre palavras que vão gerar essa conexão emocional, tudo bem? Então são esses 2 exercícios para hoje. Aqui o primeiro exercício já retrocedeu. E aí o que você pode fazer? Após esse momento de secagem, você pode criar outras formas aqui, certo? Que não secou totalmente, mas você vai criando, você vai misturando desenhos. Aqui eu estou usando lápis de escrever, posso usar também lápis colorido, eu posso ir criando essas composições. Então esse aqui é um jeito muito terapêutico de você criar uma composição livre, simples, que já vão te ajudar a perceber essas possibilidades. Você pode colocar folhagens também. Então, nessa vivência, nesse projeto de criação, você vai fazer esses 2 exercícios. Um livre, sem pensar no espaço, testando as formas geométricas que você gosta, e o outro fazendo assim aguado. E esse aqui é infinito, a gente pode fazer muito rápido, a gente pode fazer várias experimentações, a gente pode fazer com triângulo também, a gente pode fazer com retângulo, com quadrado. Tem muitas possibilidades para vocês experimentarem nessas 2 técnicas, certo? Então, gente, façam, compartilhem comigo e até o próximo episódio. Então, lembrando, caso vocês não tenham algum desses pigmentos que a gente apresentou aqui, você pode usar qualquer pigmento. Você pode usar café também para esse exercício. E aqui esse primeiro inicial para a gente romper, para a gente já se sentir fazendo aquarela. Você pode usar qualquer folha, que o ideal é criar quantidade, tá bom? Quantidade de produção e várias ideias. Então, vai experimentando. Você pode fazer árvores, pinheiros, várias formas geométricas, integrando com várias coisas, tá bom? E aqui uma palavra bem simples, desenhada com o pincel fino, depois umedecendo em volta, aguado. Vamos deixar aqui elas bem tranquilas, descansando. A gente tá no outono, então vai levar um pouquinho mais de tempo, provavelmente 6 horas, pra gente poder considerar elas secas, tá? Então é isso, gente. Obrigado. Até o próximo episódio.